Ana Paula, eu sou professora e pesquisadora aqui do PPG em Ciências da Comunicação da Unicinos, e eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder compartilhar com vocês a minha pesquisa, que ainda está em fase inicial, mas é muito importante ter esse momento para que a gente possa dialogar a respeito da pesquisa. Bom, o título do meu trabalho é A Imagem como Referência, Tensionamentos entre Visibilidade e Apagamento na Circulação Midiática. Esse trabalho ele surge a partir do momento em que a gente começa a pensar sobre essa força que a imagem exerce sobre nós e que muitas vezes é difícil da gente compreender. Ainda que a gente já tenha muitas pessoas pensando sobre essa dimensão da imagem, sempre é importante a gente refletir sobre como ela nos afeta. E para ser o nosso ponto de partida, eu trago aqui o poeta Fernando Pessoa, que na obra O Guardador de Rebanhos, no 8º poema, ele menciona que no meio do fim de uma primavera tive um sonho como uma fotografia. Esse como uma fotografia nos faz pensar um pouco sobre essa concretude da imagem e do registro da imagem fotográfica. E em que medida, se o poeta hoje estivesse conosco, poderia pensar sobre essa dimensão da concretude da imagem, de transformar o seu imaginário, os seus sonhos, em uma imagem registro. Por outro lado, assim como o poeta nos trouxe, a fotografia e a imagem, ela sempre mobiliza muito dos nossos afetos, dos nossos movimentos de sentir. Então, esse afetamento por aquilo que a imagem ela comporta, então por aquilo que está na imagem, ele também se dá por aquilo que essa imagem nos permite inferir ou nos permite pensar sobre as nossas próprias experiências como sujeitos. Então, essas experiências estão cada vez mais atravessadas por lógicas de mediatização, o que o Braga nos traz como uma diferença entre as lógicas de mídia. Se por um lado a gente tem lógicas de mídia didatizadas pelos meios, pelas instituições midiáticas historicamente, por outro lado, nós temos lógicas de mediatização que vão para além desse fazer das mídias, embora isso também apareça nesse processo, mas a gente passa a pensar sobre tentativas, sobre processualidades que os próprios sujeitos experimentam e desenvolvem nos meios e para além dos meios. Nesse sentido, a gente começa a pensar essa produção das imagens e a circulação dessas imagens. Então, num primeiro momento, a partir desse eixo da provocação desse nosso grupo de trabalho, em que temos comunicação e diferença como foco, chamo a atenção para a questão da imagem das crianças refugiadas, que tem sido ampla e historicamente utilizada como uma forma de definição da imagem do que seria a crise migratória, uma espécie de significado, de representação macro do que seria essa crise migratória. Então, a gente passa a ter rostos que surgem nesse imaginário midiático de uma forma muito cíclica. Se a gente for pensar, tivemos casos como Aylan Kurdi, outros jovens, outras crianças na Síria. Então, há um processo cíclico dessa representação, dessa aparência da crise a partir do rosto de crianças. Essa definição de uma imagem síntese da crise migratória, que nasce, né, essa imagem ela vem ancorada na face, no rosto de uma criança, a gente pode se questionar a partir disso sobre o que essa imagem faz em termos do agenciamento da circulação. E em que medida o conflito ele não perde a sua dimensão de contato, né, de afetamento, quando nos coloca a todos nós nessa síntese de uma perspectiva que é de futuro, portanto, a infância, e negando de alguma forma a percepção desse outro que já está morto em vida, como, por exemplo, os familiares, os pais, os adultos, os adolescentes, que também estão nesse processo de migração e que desaparecem mediaticamente e da esfera discursiva. Então, a proposta desse trabalho é pensar como que a gente pode compreender esses processos de circulação das imagens dos conflitos migratórios em especial, tomando como ponto de partida uma análise empírica, né, a partir de 3 observáveis. O resgate de uma criança na costa da Espanha, ocorrido agora em 2021, a localização de um menino vagando também nos Estados Unidos, a partir de uma travessia do México, também agora em 2021, e a recuperação de uma imagem máquina que foi produzida pela Unicef United
em 2016 e que condensa o rosto de outras inúmeras crianças que vivem ou que vivenciavam conflitos armados naquele período, em especial no Iêmen e na Síria. Então, a partir desse conjunto de imagens e de acontecimentos que são muito diferentes, a gente passa a constituir um caso mediatizado, tentando compreender como que essa processualidade da atribuição de valor nas interações, portanto, na circulação, ela se processa. E como essas atribuições de valor, elas delimitam também uma condição de visibilidade e, ao mesmo tempo, nos permitem pensar sobre essa cultura da imagem que nos rodeia. Então, para a gente começar mostrando para vocês os nossos materiais empíricos, que a gente possa refletir em conjunto, eu considero aqui como imagens em espiral, exatamente porque elas têm fios que se ligam a outras imagens anteriores que já vimos ou que estão presentes muito fortemente em nosso imaginário midiático. Então, essa imagem do bebê sendo resgatado na Espanha, ela foi publicada em maio desse ano pela Guarda Civil Espanhola nas redes sociais e depois ganhou muitos espaços, uma repercussão muito ampla no mundo. Então, a gente teve circuitos mobilizando diferentes sentidos a partir desta imagem. Dentro desses, a gente percebe essa imagem em inúmeros perfis e meios jornalísticos. Acaba acontecendo uma discussão sobre a veracidade da fotografia. Assim como no caso Aylan Kurdi, se questionou se aquela imagem era uma montagem, do mesmo modo temos nesse episódio, nesse caso, e também temos a questão do oficial, né, do Salvador ali, aparecendo como um oficial herói. Então, a gente tem, por um lado, um post da Guarda Civil Espanhola que traz essa questão da salvação de dezenas de pessoas e que vai ser utilizada essa postagem como um reforço de que há veracidade nesse acontecimento. E, ao mesmo tempo, a gente tem um desaparecimento de mais ou menos 8.000 migrantes, incluindo a mãe do bebê, que carregava essa criança nas costas a nado. Então, ou seja, a gente tem um desaparecimento do processo, um desaparecimento de quem são as demais pessoas que ali estão, para uma condensação simbólica nessa imagem do bebê sendo resgatado. Também o outro episódio que temos envolve um menino que foi encontrado então sozinho, um menino de 10 anos nos Estados Unidos, e que passa a representar essa primeira crise do governo Joe Biden, e também é uma imagem, assim como a anterior, feita por agentes da fronteira nos Estados Unidos. Então, os dois episódios, eles têm como uma produção de base dessas imagens, não fotógrafos e nem jornalistas, mas imagens produzidas por instituições não midiáticas, como uma ONG, como Guarda Civil. A partir desse momento em que temos esse registro, é um registro que vai para as redes sociais dessas instituições e depois ganha outras proporções. Então, a gente tem sentidos múltiplos também, nesse caso do menino, nas interações. Tome-se como exemplo esses dois recortes de comentários ao vídeo, em que nós podemos perceber em que há comentários de sujeitos, de atores sociais, que questionam sobre a questão disso ser, essas crianças abandonadas, isso ser um dos piores episódios, né? Uma questão que dói o coração, que é repugnante. Por outro lado, a gente tem um questionamento sobre o que pensam os pais. Será que esses filhos eles serão acolhidos num país rico e terão um futuro brilhante? Ao mesmo tempo, como deixar uma criança de 10 anos sozinha? Que bom que esse policial conseguiu salvá-lo. Vejam que essas interações, esse pequeno fragmento, ele nos mostra tensionamentos. Nós temos, por um lado, um tensionamento sobre a questão do abandono, e de outro sobre o que esses pais imaginam com relação aos Estados Unidos e mesmo esse ato heróico do agente da polícia que fez esse registro. Então vejam que nós passamos a discutir muito mais o registro do que efetivamente a crise a que ele se reporta ou a vida dessas crianças. Por outro lado, a gente passa a ter, então, essa imagem máquina. Essa imagem produzida para a campanha da Unicef em 2016 foi criada em 3D
para visibilizar um conjunto de crianças de diversos países que foram fortemente afetadas por conflitos armados. E são mais de 500 imagens, então, que acabaram derivando na construção desse rosto da menina Sofia, que ela passa a condensar todos esses outros rostos de outras crianças que estão em conflitos ou em situação, né, de refugiados ou de migração. Nota-se que foi convocado, então, um instituto, né, ou um estúdio que pudesse produzir essa imagem em 3D, e ela é uma imagem maquínica. A frase que aparece no vídeo, uma delas, é: eu sou o rosto de todas essas crianças sofrendo com emergências as quais ninguém fala. E, por outro lado, a gente tem a questão do ajude as crianças que ninguém vê. Ao mesmo tempo em que a gente tem essa elaboração e que ela é forte, quando a gente olha o vídeo em especial, ela é muito, convoca muito os nossos sentidos, nós também temos tensionamentos, em especial de atores sociais nas redes. Dentro desses tensionamentos, passam a aparecer questionamentos sobre para onde a Unicef vai levar os recursos, por que nós continuamos vendo crianças mal alimentadas, sujas e com frio, se são feitas inúmeras doações, em especial aqui no Brasil. E também uma outra postagem traz a questão de um chamado para amigos do tipo: esqueçam a ideia do cachorro. A imagem, ela mobiliza para uma doação, para uma ajuda, mas se vocês olharem nessas duas postagens, nós temos as marcas culturais e de preconceitos que constituem a sociedade brasileira a partir do momento em que temos uma analogia com animais e ao mesmo tempo, essa questão de tentar cobrar para onde vão esses investimentos, esses recursos, né? Então, a gente tem uma imagem máquina, uma imagem que é algorítmica e que, a partir da captura de outras imagens, 500 fotografias, passa a gerar um terceiro. Esse terceiro, então, é essa imagem apelo, mas que tem, como a gente já percebe nos comentários, um risco de remeter um certo vazio de não referencialidade. Nós vemos a imagem, mas não nos sentimos afetados, não reconhecemos como um outro. Então, isso nos faz pensar sobre a condição de visibilidade e de reconhecimento. A condição de reconhecimento, ela é fruto dessas interações sociais. E nos aproximando das discussões da mediatização, se a condição de reconhecimento envolve interações, ela está marcada pela discussão da circulação midiática e da circulação dos sentidos em especial. Então, a gente vem trabalhando aqui no PPG como uma ideia de condição de visibilidade, e essa condição de visibilidade como parte das condições de reconhecimento que Judith Butler trata em sua obra. Para Butler, as condições de reconhecimento precedem o próprio reconhecimento. São normas, elementos, formas de conduta que antecipam o nosso modo de reconhecer. São condições para isso. Não basta eu ter uma qualidade de reconhecimento ou eu ser um sujeito que pode ser reconhecido, eu preciso ter condição para isso. E dentro dos nossos estudos e nessa pesquisa, nós incluímos nessas condições de reconhecimento a condição de visibilidade, entendendo que para que eu possa reconhecer o outro, eu preciso considerá-lo existente, uma vida e, portanto, um sujeito passível de ser reconhecido. As crianças, como imagem, síntese, por exemplo, dessa crise migratória, elas têm uma dimensão que podem nos aproximar de uma visibilidade, do reconhecimento dos conflitos, mas que também nos afastam a partir do momento em que a gente tem uma aparição muito efêmera, ancorada principalmente em episódios, em acontecimentos, e que depois de uma exploração durante algumas semanas se esgota e desaparece. Os adultos migrantes, eles são negados, tanto nos seus termos como imagem, mas também como seus corpos. E isso também nos passa a pensar muito sobre essa dimensão dos preconceitos que nós negamos ou que nós evidenciamos no modo como nós consumimos ou excluímos determinadas imagens. Pensem que essa questão do preconceito, ela se manifesta aqui no Brasil. A gente muitas vezes acaba pensando sobre a crise migratória na Europa ou nos Estados Unidos, e ela também está aqui do nosso lado, quando temos haitianos, senegaleses, que trabalhando nas ruas são completamente negados e muitas vezes questionados sobre como eles, vivendo no Brasil, passam a usufruir os direitos sociais
como planos de saúde e outros processos que são restritos ao cidadão brasileiro, ou que são direitos conquistados e adquiridos pelo cidadão brasileiro. Então, a gente também passa a ter corpos e vidas que são negadas, inclusive estando na rua, né, a sua aparência, o seu modo de ser, de se comportar, não são percebidos e reconhecidos como sujeitos. Então, a gente passa a pensar nessa condição de visibilidade também como um conjunto de elementos, dos quais a gente poderia falar normas, características, valores morais, imaginários antecessores, que permitem a visibilidade e esse reconhecimento do outro enquanto um outro. E, nesse sentido, nos faz pensar essa dimensão da imagem. O Vilém Flusser, em 1983, fez uma publicação para uma revista brasileira chamada Iris, e nessa revista ele trata de uma provocação. A pergunta é: a imagem do cachorro morderá o homem? Essa provocação visa discutir, naquele período, no início dos anos 80, a ampliação da cultura visual. Então, já aparecia ali uma dimensão tecnológica, a preocupação com a reprodutibilidade e também com os novos fazeres dos próprios atores sociais, que passam a cada vez mais colocar essas imagens em circuitos, em circularidade. Embora o autor não pensasse o conceito de circuitos naquele período, nós fazemos essa aproximação aqui nessa pesquisa ao pensar essa ampliação da cultura e, ao mesmo tempo, essa agudização do processo de mediatização. Então, o Flusser, ele considerava que a revolução das imagens, elas têm como parâmetro a transferência do nosso interesse existencial do mundo, desse mundo concreto, para a dimensão da imagem. E, além disso, a resposta que ele nos dá, né, naquele momento, sobre essa questão se a imagem do cachorro morderá o homem no futuro, é de que sim, que ela morderá no sentido de que vai modelar a nossa ação e a própria experiência mais íntima desse homem futuro, o nosso modo de sentir e de vivenciar as coisas. Então, a partir dessa discussão, tanto do Flusser quanto dessa construção desse conceito de condição de visibilidade e também desse processo de circulação, a gente começa a pensar nessa problemática da cultura visual perante a complexificação dos processos de mediatização, que nos permite retomar essa importância da circulação nos estudos comunicacionais e essas não apenas disputas de sentido, mas a elaboração do sentido que se dá nas trocas, nas interações. Quando pensamos as imagens das crianças, elas podem soar como imagens mobilizadoras do afeto, da identificação. Vemos a criança, logo nos sentimos mobilizados, logo lembramos da nossa própria infância. Por outro lado, quando as crianças elas se tornam essa crise, essa síntese da crise, boa parte do que a gente poderia compreender sobre os fenômenos geopolíticos, sobre os tensionamentos, o poder que se exerce, esses eixos que estão em jogo, acabam desaparecendo também do debate público, porque nós passamos a nos referir à imagem, é à imagem que nós nos reportamos e não aos sujeitos que nela deveriam ser valorizados. Então, quando nós produzimos uma imagem-máquina, exemplo dessa da Unicef, já considerando que é a dimensão da imagem que importa e que, portanto, ela pode ser maquínica, nós perdemos a condição de contato. Então, a crise migratória, o que eu posso apontar nesse momento como uma aproximação, né, de uma perspectiva, de uma indicação, é de que essa crise migratória ela é uma crise que se dá no plano físico, no território físico, claro que sim, mas que ela tem uma dimensão muito forte que é da imagem, né? É uma crise que se dá só na imagem e que não permite muitas vezes o nosso reconhecimento, o reconhecimento de vidas como vidas. Então, a nossa proposição aqui é pensar, questionar sobre esse lugar da imagem, como ela ocupa uma certa centralidade nesse nosso processo de compreensão e de referencialidade sobre as crises migratórias e, ao mesmo tempo, considerar que o reconhecimento e a visibilidade de outras vidas e de sujeitos como sujeitos nos permitiria ser um passo importantíssimo para a mudança e que pode começar, talvez, agora. Obrigada pela oportunidade, que a gente tenha um bom espaço para a gente conversar no momento do debate.